E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao estudo de Romanos capítulo 2. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor presbiteriano na cidade de São Paulo, dou aula de interpretação bíblica desde 2004. Quero convidar você semanalmente a estudar Romanos, essa carta que revolucionou a fé cristã, essa carta do apóstolo Paulo. Você lê essa carta durante a semana, faz o seu devocional, as suas anotações, depois vem conferir o nosso vídeo de estudo aqui, ok? Se você está vendo aqui no YouTube esse estudo, você é muito bem-vindo, mas eu quero falar que tem uma versão estendida, uma versão que eu editei menos, então tem mais informação, e o link está aqui no Trilha-me, aqui embaixo, para você estudar comigo. Lá eu respondo os comentários, eu dou um certificado se você estudar até o fim, Romanos todo, e também você tem acesso exclusivo a essa versão estendida e a alguns outros vídeos. É tudo de graça, mas as vagas são limitadas, então clica e cadastra aqui embaixo. Aqui no meu canal eu não consigo dar esse nível de atenção porque tem muitos inscritos e, por exemplo, no estudo que eu fiz de Atos já chegamos a 40 mil visualizações nos primeiros capítulos. Vamos para o capítulo 2 de Romanos. Todos são culpados e indesculpáveis perante Deus. A gente viu no capítulo anterior como o ser humano é indesculpável perante Deus e todos são pecadores, nenhum sequer será salvo a não ser pela graça. O justo viverá pela fé. Então, a segunda parte do primeiro capítulo, Paulo gasta falando do tanto que os gentios, os romanos, são indesculpáveis. No capítulo 2, Paulo vai mudar o público dele. Ele não vai falar mais dos gentios, agora ele vai falar dos judeus, dos religiosos. Ele vai começar o termo como "e você, ó homem", ele está trazendo a figura de um judeu do primeiro século e ele vai expor toda a incoerência dos seus conterrâneos, do seu povo que Paulo pertencia. Nesse capítulo 2, o tempo todo Paulo vai fazer um paralelo entre os gentios e os judeus. Ele vai mostrar que os dois receberam conhecimento de Deus, cada um da sua forma. Aí vai mostrar que os dois grupos, tanto os gentios quanto os judeus, não vivem de acordo com o que conhecem do que é certo, do que é moral, da revelação que Deus deu. Só que tem uma diferença: os gentios nunca se propuseram viver de acordo com a moral de Deus, com o que é revelado de Deus. Eles não só viviam, como não condenavam ninguém, eles incentivavam cada um a viver a sua promiscuidade. Mas os judeus não só não viviam de acordo com a lei, mas condenavam os outros por não viverem. Então, Paulo fala que a diferença entre os gentios e os judeus é que um não vive, mas não é incoerente. O outro, além de não viver, se tornou um hipócrita. O bicho vai pegar nesse capítulo. Eu quero que o tempo todo que eu estiver falando dos judeus, que é o que Paulo vai falar nesse capítulo 2, você tenha na sua cabeça o religioso de hoje, alguém que cresceu numa igreja evangélica ou católica, que tem um senso de moral bem apurado, sabe o que é certo, sabe o que é errado, conhece a Bíblia, mas não consegue viver. Então vive na sua hipocrisia, é um grande religioso, é um moralista. Talvez esse seja você ou seja eu. Paulo vai falar que os judeus daquela época se tornaram tão especialistas em criticar os outros que essa especialidade vai ser o que vai condenar eles mesmos no juízo final. O tema sobre o juízo final vai estar o tempo todo no discurso de Paulo. A ideia é que haverá um último dia, né? Não que a vida é infinita, sempre vai existir o universo. A ideia é que vai ter um dia final, um juízo e um julgamento. Essa era a ideia que estava em todo o pensamento do primeiro século. A bondade de Deus não serve para nos dar desculpa para fazer coisas erradas, mas sim a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. É bem diferente, presta atenção no que Paulo está falando. A bondade de Deus tem que nos levar ao arrependimento, nos leva direto ao arrependimento e não é uma desculpa para poder pecar. Ao mostrar nos primeiros versículos que o juízo de Deus é inevitável,
Agora, no versículo 5 até o versículo 11, ele vai falar que o juízo de Deus é algo justo, imparcial para com todos. Versículos 5 e 6 fala que seu justo julgamento retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Paulo aqui está citando Salmo 62, 12. O caso é que Paulo está puxando um argumento do Antigo Testamento. Em Oséias, em Jeremias, tem várias frases e sentenças muito parecidas, como Deus vai julgar de acordo com seu procedimento. No juízo final, Deus vai julgar a todos de acordo com as suas incoerências, com tudo que fizeram. Você está sendo incoerente, Paulo. Você falou no começo da carta que o justo ia ser justificado pela confiança, pela fé. Agora você está falando que a gente vai ser julgado pelas nossas obras? A gente vai ser salvo pelas obras ou vai ser salvo pela fé? Paulo iria responder: nós vamos ser salvos pela fé, mas vamos ser julgados pelas obras. Embora a justificação de fato seja pela fé, o julgamento justo de Deus será por todas as nossas obras. É importante você entender esse argumento e essa linha de pensamento na construção que Paulo está fazendo no seu argumento na carta aos Romanos. O dia do juízo final será um julgamento público para todos e tem um propósito maior, um propósito em anunciar e justificar o juízo de Deus. É interessante que todo esse processo de peneira, de separação de joio e de trigo que Deus está fazendo, Ele está fazendo na história humana em secreto. Ninguém sabe os erros, os podres meus, seus, mas isso será revelado de forma pública no último dia. Esse é o argumento que Paulo está dizendo. E será por quê? Não porque ele quer simplesmente expor os nossos erros, porque isso já seria justo, mas porque ele quer mostrar que a ira dele é justificável pelo tanto de erro de cada uma das suas criaturas. Então, nesse julgamento que Paulo construiu em argumentação, tem que lembrar que Paulo está num tribunal aqui, Deus está julgando tanto os gentios quanto os judeus. E Paulo está falando que essas provas, as boas e as más obras, serão expostas de forma pública para comprovar as acusações que o ser humano vai receber por ter se desviado e não ter vivido de acordo com o propósito de Deus. Até os gentios não viveram de acordo com os propósitos que estavam dentro deles. Por isso que tem que ser público, porque a prova é irrefutável e é perante todos. Resumindo, Paulo está falando, se você viveu de forma justa, correta, seguindo a bondade e a revelação de Deus, você vai ter a vida eterna. Se você viveu de forma incoerente, de forma pecaminosa, se entregando aos ídolos e ao seu próprio prazer, você vai ser julgado com a ira de Deus. Talvez você está pensando, de novo, Paulo está falando que tem como ser salvo pelas obras. O assunto aqui é julgamento e ira de Deus e não salvação. Pelo julgamento, existe duas possibilidades sim. Se você seguiu a Deus e os mandamentos e não pecou, você tem a vida eterna. Se você não seguiu, se você pecou, viveu a idolatria, os seus prazeres, você vai ter a ira de Deus. Mas isso é na teoria. Isso aqui é na forma de pensar. Mais para frente, Paulo vai dizer que esse primeiro caminho de não pecar é impossível. Então, o que a gente precisa é da graça de Deus. Você sabia que 80% da nossa sociedade não acredita no juízo final? Tim Keller, um grande pastor e biblista lá de Nova York, ele vai dizer o seguinte: essa falta de consciência sobre juízo final nos torna mais vingativos. Ele dá o exemplo de alguém que teve brutalmente assassinado um dos seus filhos, sua filha ou seu filho, e no lugar onde esse cara estava, não teve um justo julgamento para com o assassino. Dessa forma, o pai se sentiu obrigado a vingar-se da sua filha brutalmente assassinada e estuprada.
Mas se você tem a plena noção que haverá um dia que vai ter um julgamento para os vivos e para os mortos, e de tudo que as pessoas fizeram de injusto, como esse assassino, você pode descansar em Deus, porque se você não tiver a consciência que a Deus pertence a vingança, você vai virar o vingador. E desse jeito, você não vai viver a fé cristã que fala que a Deus pertence a vingança. Que incrível! Para você entender a graça, você precisa ter a plena consciência que haverá justiça um dia para todos os pecados. E por outro lado, se você acredita que tem um julgamento final, você grita misericórdia, você entra em desespero, porque se todo mundo vai ser julgado pelas suas obras, eu e você também vamos ser. Então, o juízo final não só traz paz para as injustiças que a gente vive, mas também nos coloca mais humildes, porque nós sabemos que também nós vamos ser julgados pelas nossas obras de forma pública e que com isso nós temos mais misericórdia ao falar dos outros e quando nos relacionamos diante de Deus nas nossas orações pedimos misericórdia para nós também. Então, o conceito teológico que um dia haverá justiça, haverá um julgamento final, é um conceito fundamental para todos os cristãos. Entre os versículos 12 e 16, Paulo vai falar que esse julgamento ele é imparcial e que não existe nenhuma diferença entre os judeus e os gentios. Agora Paulo começa a mexer no vespeiro, porque um judeu não vai gostar que não existe nenhuma diferença entre eles, o povo escolhido de Deus, a etnia escolhida por Deus, e os gentios, os romanos, essa turma que é idólatra, imoral, que não segue os bons costumes e a moral revelada por Moisés. Paulo nivela todo mundo no conhecimento moral sobre Deus. Ninguém é indesculpável. E por todos terem essa moral revelada, todos têm a consciência de que um dia já pecaram e já falharam no que é certo diante de Deus. E por terem essa consciência, tem uma culpa dentro de nós. Paulo está dizendo que todo ser humano tem essa culpa. Nós sabemos que algo está errado desde muito novos. E quanto mais velhos a gente vai ficando, mais vai ganhando essa consciência de que nós somos falhos e que não atingimos o objetivo em que fomos criados. Você lembra do episódio de Jesus com a mulher adúltera? Jesus fala, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. E a narrativa bíblica fala que dos mais velhos aos mais novos, eles foram deixando as suas pedras de lado e indo embora. A consciência vem dos mais velhos de que todos são pecadores. Os mais novos ainda se iludem, mas quanto mais passa o tempo, mais a gente percebe o quão deturpado nós somos na nossa alma, na nossa vida. No versículo 12, Paulo fala que todos pecaram. A base do julgamento final são as nossas obras. A regra do julgamento final é o nosso conhecimento do que é certo ou errado. E esses dois argumentos, a base sobre as obras e a regra sobre o conhecimento, Paulo fala que todos tiveram conhecimento e que todos falharam nas obras. Revelando assim para os judeus que não basta conhecer a lei, mas sim tem que praticar. Não basta só ter ouvido a lei de Moisés, se não obedece. No versículo 16, Paulo vai revelar 3 verdades sobre o dia da ira de Deus. A primeira é que o juízo de Deus abrangerá as áreas ocultas da nossa vida. Aquilo que nem a gente sabe vai ser revelado das nossas obras. A segunda verdade é que o juízo de Deus vai ser revelado e julgado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E por um lado é muito bom saber que o nosso Salvador vai ser quem vai nos julgar. Isso é muito interessante porque existe um paralelo entre esse trecho de Paulo e o Sermão do Monte que a gente já estudou aqui no nosso canal. E como Jesus passa para o Pai esse julgamento, mas Jesus fala no final do seu Sermão do Monte, lá em Mateus 7, que ele vai julgar também cada um pelas suas obras. E a terceira verdade, Paulo fala que o juízo de Deus faz parte integral do Evangelho. A gente costuma falar do Evangelho sem a parte do juízo final, sem a parte da ira de Deus.
E Paulo está dizendo aqui que faz parte do evangelho. Quando você entende esse lado escuro, sombrio, difícil de entender da ira de Deus, do juízo final, faz brilhar de forma muito mais reluzente o evangelho da graça, da salvação. Mas tudo está associado, não tem como dissociar essas duas verdades. Resumindo o versículo 1 ao 16, aqui do capítulo 2, Paulo está falando que não importa o jeito que a gente chegou ao conhecimento da verdade de Deus e que estamos errados. Uns vão ser pela revelação universal, outros pela revelação específica da palavra, ou de forma natural ou pela graça, por manifestação exteriores ou pelo íntimo de nossa alma, escrito na escritura ou escrito nos nossos corações. Não importa como a gente chegou a essa revelação do que é certo ou errado. O que importa é que todos nós fracassamos em cumprir o que é certo diante de Deus. E que por isso todos nós estamos, e com justiça, debaixo da ira de Deus. Tanto os religiosos como os gentios, os profanos, os que não têm religião nenhuma. Eu queria dar uma pausa aqui. Isso preocupa você em saber que todos nós estamos debaixo da ira de Deus e que merecemos a ira de Deus porque somos pecadores e que somos inimigos de Deus. A palavra de Deus fala que Deus nos amou quando éramos inimigos de Deus. Isso quer dizer que toda vez que a gente ainda não é salvo, a gente não tem uma situação neutra. Eu sou um desconhecido, né? Eu lembro que por ser filho de missionários sempre tinha aquela argumentação, mas e aquelas tribos que nunca ouviram falar de Deus? E aquele cara que é bom pai, que é bom filho, que é fiel à sua esposa, ele não vai na igreja, mas ele é uma boa pessoa, ele é generoso com o seu recurso, ele tem os princípios, ele não mata, não fala mal de ninguém. Todos esses são inimigos de Deus, assim como eu e você, se não for pela graça. Nesse final de capítulo 2, Paulo já está imaginando os judeus falando: você é louco, você está dizendo que a gente não tem nada de mais especial, de bênção maior do que os gentios? Eles já tinham a aliança, a lei e a circuncisão, e só isso em si já eram a maior bênção, mas eles não entendiam isso, eles se achavam superiores. E como a igreja em Roma foi plantada por judeus e depois eles tiveram que sair por um tempo pela perseguição de Cláudio e voltaram e estava sendo liderada pelos gentios, agora eles tinham que viver em harmonia. Então isso era uma dura verdade que os judeus tinham que ouvir. A gente falou muito sobre isso na introdução, espero que você tenha assistido. Agora no final desse capítulo, Paulo vai falar sobre a lei e sobre a circuncisão. Especificamente agora no versículo 17 ao 24, Paulo vai falar um pouco mais sobre a lei para responder o questionamento desses judeus que estão achando mais especiais do que os gentios. De forma bem severa, no versículo 21 fala: vocês ensinam os outros, mas não sabem ensinar a si mesmo? Paulo vai fazendo 4 perguntas que vai colocar todo judeu e todo religioso, eu e você, contra a parede. Falando: você gosta de ensinar os outros, né, o palestrinha, né? Seria hoje, Paulo falaria: ô palestrinha, você gosta de ensinar os outros, mas você não consegue ensinar você mesmo? É tão difícil se autoeducar? Já reparou que você prega contra o furto, mas não passa de um ladrão porque rouba os outros? Você fala o tempo todo sobre adultério, mas seus olhos são mais adúlteros que os outros. Você que detesta os ídolos, mas rouba os templos. São 4 perguntas que não têm muito bem respostas. Talvez eles odiavam os templos, não iam lugares nem festas consagradas a ídolos, mas roubavam eles, se debochando, mas pegavam as riquezas que esses templos produziam. E assim também era com o adultério, com o furto. E então eles estavam envolvidos com algum tipo de pecado ali, e que Paulo está confrontando com algumas perguntas, dizendo: vocês se acham tão especiais, mas e todos esses pecados que vocês têm? Seria como Paulo hoje falar com os evangélicos: vocês se acham superiores, vocês acham que podem julgar os brasileiros, mas e os pecados das igrejas, os escândalos dos pastores? A forma com que as igrejas às vezes lidam com o lado financeiro, roubando o povo e usando de forma errada o dinheiro que é consagrado, debochando da fé dos outros, mas usando a fé cristã como forma de idolatria em vez de adoração.
gostam de dar lição de moral para os outros, mas não sabem viver uma moral reta e justa. Seria a mesma coisa Paulo falando lá para os religiosos judeus e falando para os evangélicos agora. Como a carta aos Romanos é tão atual, eu fico indignado. O problema é que a gente não está lendo para nós. E agora no versículo 25 até o final do capítulo, Paulo vai tocar num assunto muito delicado, muito precioso para os judeus, que é a circuncisão. Um erro muito comum dos religiosos daquela época e de hoje também é elevar um símbolo, um sinal, a uma importância que só o significado desse sinal deveria ter. Naquela época era a circuncisão. Nos dias de hoje pode ser o batismo, por exemplo. Nesse final de capítulo 2, dá uma observada e tenta sempre fazer esse paralelo entre circuncisão e batismo. Então Paulo vai argumentar que é verdade que a circuncisão é um sinal claro que Deus deu para selar uma aliança, mas não era algo mágico, algo que uma vez feito acabou. Não era um substituto da obediência, de obedecer a Deus, muito pelo contrário, era um sinal de que essa pessoa agora era obediente e fiel a Deus. Assim como o batismo também, a gente começa a valorizar mais o ritual de como é feito do que a verdade, do que obedecer a Deus, do que o símbolo que representa uma nova vida. Morreu para o velho homem, o velho ser humano, o velho pecador e vive agora em Cristo. Os religiosos adoram levar o símbolo por um lugar maior do que o significado do símbolo. E Paulo está dizendo: parem com isso, assim vocês estão camuflando como uma cortina de fumaça. Eugênio Peterson usa essa expressão na sua parafraseada. Vocês estão colocando uma cortina de fumaça com seus rituais, mas estão escondendo que vocês não obedecem à palavra de Deus. Por isso que vocês se preocupam tanto com o símbolo e não com o significado. É muito legal o paralelo que Paulo faz no versículo 25 e 26. Ele fala, alguns são circuncidados, mas não obedecem a Deus, por isso eles são incircuncisos. Mas alguns incircuncisos, alguns gentios, por obedecerem à lei revelada no seu coração, são mais circuncidados do que os circuncidados. É como se Paulo estivesse dizendo assim: tem gente que é batizada, tudo certinho, dá o dízimo na igreja, mas não obedece ao Senhor no seu dia a dia, e eles não têm nada de batizados, de nova criação. Mas tem gente que nem vai na igreja, nem é batizado, mas consegue viver de acordo com a proposta de Deus, e esses sim receberam o batismo no seu coração. É isso que Paulo está falando. Não fica bravo comigo não sou eu não, fica bravo com Paulo. E para acabar, Paulo, nos seus últimos 2 versículos do capítulo 2 da carta aos Romanos, ele vai trazer um novo significado, ele vai ressignificar o que é ser um judeu circuncidado. Primeiro ele vai dizer que a essência de ser um verdadeiro judeu circuncidado não está de forma externa, mas sim interna, trazendo assim a lição número 2 do que é ser um judeu: é aquele que é circuncidado no coração e não na carne. E aí Paulo vai falar que essa circuncisão que é feita no coração, ela é feita através do Espírito, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, Paulo vai retomar mais no meio da carta com essa importância. Se lembre que a igreja de Roma provavelmente começou no Pentecoste, naquela pregação de Pedro. Então, quando Paulo fala, olha, a verdadeira circuncisão acontece no coração de vocês, e quem faz a circuncisão não é nenhum rabino, não é nenhum sacerdote, é o Espírito Santo. Ele está relembrando os judeus a essência do chamado e do Pentecoste no coração da igreja. E por último ele fala, porque foi feito pelo Espírito Santo, a aprovação que vocês precisam ter é do Senhor nosso Deus e não de homens. Isso muda tudo, porque se o julgamento vai ser pelas obras de forma pública, a única aprovação que eu e você precisamos ter é do nosso Senhor, mesmo que os outros nos julguem. O verdadeiro julgamento e o verdadeiro juízo vem do nosso Deus e nosso Senhor. Meus queridos,
Que a gente aprenda a não se encantar nas coisas que são exteriores, nas coisas que são visíveis, nas coisas que são superficiais, materiais, mas que a gente se apega à obra do Espírito Santo, feita tanto para pessoas que não nasceram num lar evangélico, assim para os que nasceram num lar evangélico e se tornaram religiosos. Que esse Espírito Santo possa fazer algo interno, invisível, mas real. Essa obra salvífica, esse batismo interno que nos lava por inteiro e que nos dá uma nova vida. Essa circuncisão, essa marca que somos um povo de Deus, um povo separado para um propósito. Que Deus abençoe a sua vida.